A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos, e dando continuidade ao nosso devocional diário, onde estamos fazendo a meditação no livro de Atos dos Apóstolos, seguimos com a nossa leitura no capítulo 17, onde nós chegamos dos versículos 19 até o versículo 31. Faremos a leitura. Peço para que os irmãos estejam com a sua Bíblia, para que façamos a leitura em conjunto e também os irmãos fazer a sua meditação posterior. Amém? Está escrito assim a palavra do Senhor: por essa razão levaram a uma reunião no Areópago, onde lhes questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre o qual dissertas? Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Portanto, os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião no Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimos religiosos, pois, caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse provavelmente, com que, tateando, o pudesse encontrar, ainda que, de fato, não esteja distante de cada um de nós. Pois nele vivemos, nós nos movimentamos e existimos, como declararam alguns de vossos poetas. Porquanto dele, porém, somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e a idealização humana. E, em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Porquanto determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor da sua justiça, por meio do homem, para que isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Com base nessa palavra, convido os irmãos a meditar com o tema: aos criadores de deuses desconhecidos e estranhos. Dos desafios para os missionários e pregadores da palavra nunca cessam. Vimos Paulo chegando de Atenas, caminhando pela cidade e vendo o quanto a idolatria tomava aquele lugar. E aí ele vai falar nas sinagogas, nas praças e em todos os dias, estrategicamente, para os adoradores dos deuses desconhecidos e estranhos, aos vários que existiam. Mas agora, dos versículos 19 a 31,
Paulo dirige-se diretamente àqueles que idealizam e criam seus vários deuses estranhos e desconhecidos. Paulo, após apresentar para os atenienses o evangelho do ressurreto Jesus Cristo, ele é confrontado pelos intelectuais e doutores daquele lugar. E não só isso, ele é levado ao Areópago, espécie de supremo tribunal daquela cidade naquela época. Neste local, ele é questionado, confrontado, pressionado pelos gregos e todos que ali estavam. Mas Paulo prega com intrepidez, com eloquência o que recebeu. Ou ele mesmo seria pregado pelos gregos e todos que ali estavam, ou mesmo colocado em uma prisão, ou sabe-se mais o que poderiam fazer com eles. Vimos na passagem anterior que Paulo, estando indignado por não se deixa levar pela pressão e pela opressão que existia naquele lugar. E ele insiste na verdade, que esta verdade foi o que o tirou as escamas dos seus olhos, e sabia que, assim como fez com ele, também poderia acontecer com estes homens, tão sábios e tão tolos ao mesmo tempo. Que aí nós vamos ver no decorrer de Atos dos Apóstolos, as tantas conversões que haverão após reconhecerem a palavra do Senhor. O texto menciona que lá existia um altar ao Deus desconhecido, entre muitos outros que foram criados por todos esses homens da época. E Paulo não perde tempo. Ele não perde tempo criticando, por que disso, para que aquilo, vocês vão para o inferno e não sei o quê. Não, ele não perde tempo julgando. Ele não perde tempo atirando pedra, nem quebrando, nem chutando, nem cuspindo essas imagens. Não é essa a sabedoria que Deus dá para quem o serve. Ele simplesmente segue falando do Deus vivo, é isso. Então esse passa a ser o Deus desconhecido para eles, o Deus vivo, que eles adoravam deuses mortos, e agora eles estão sendo apresentados ao Deus desconhecido, que passará a ser conhecido e libertador da vida deles. Esse é o Deus criador que nós servimos, aquele que não requer idolatrias, mas que ensina como devemos o adorar, tendo reverência, obediência e, acima de tudo, arrependimento, para que aí sim ele possa habitar e descansar em sua principal obra e templo sagrado, que é o templo do Espírito Santo, que são os santos em Cristo Jesus. E quem são estes? Simplesmente sou eu, você, os atenienses, os europeus, os sul-africanos, os orientais, os americanos, todos, de todas as nações, mas todo aquele que crê na sua palavra como um novo caminho para uma salvação. Paulo, com muita sabedoria, ele tenta mostrar o quanto Deus está perto na palavra e quanto nós nos distanciamos dele. Mesmo assim, como é possível encontrá-lo até tateando, mesmo a gente não enxergando, é possível ver e sentir em todos os lugares e em todas as coisas, pois muito mais que uma simples imagem ao qual nós atrelamos a Deus, Ele é o nosso Deus onisciente, onipresente e onipotente. Não limite este Deus ao que os seus olhos veem, mas sim ao que Ele pode fazer através de nós. E ele, Paulo, sem repreensão a esse povo, como vimos, sem julgar, sem atirar pedras, ele dá uma direção que hoje também nós devemos, de forma alguma, comparar Deus com nada ou qualquer outra imagem ou objetos que os nossos olhos veem, mas que estão mais mortos do que aquele que ainda não conheceu Deus. Objetos feitos e criados por mãos humanas, como forma de adoração a Deus, isso não existe. Deus não requer esse tipo de... Isso é idolatria e é pecado. Mas não sou eu que estou falando, a própria palavra vai dizer para nós daqui a pouco. Calma, porque nós vendo o ministério de Jesus, que é o nosso Salvador, a salvação somente está em Cristo. Nós que devemos, como Paulo mesmo nos ensina, nós somos de um só Senhor, um só Deus, um só batismo.
Nem Jesus Cristo exigiu religiosidade, exigiu idolatria para si próprio. Nem ele, sendo Deus encarnado, se colocou no lugar de Deus. Ele despojou de sua glória para falar do Pai e se colocou como o caminho, a verdade e a vida. Quem somos nós para criar o que Deus não quer que a gente crie? E aí é desobediência. Deus, ele não é parecido com nenhuma imagem, mas ao mesmo tempo ele é inconfundível, aleluia, para quem o busca de todo o coração. É assim possível vê-lo, ouvi-lo e sentir a mão de Deus cuidando de todos aqueles que agora, filho, cuidados pelo Pai. Para não ficar somente em minhas palavras e meditação, vamos ver o que o próprio Deus diz para nós nas tábuas que ele pediu para Moisés separar e ele mesmo, com a sua própria mão, escreveu. Lá em Êxodo 20, 4-6 está escrito: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia! E irmãos, para fecharmos esse devocional e para termos a certeza que estamos no caminho certo e não devemos adorar imagens e nem esculturas, e nem de ouro, nem de prata, nem de bronze, nem esculpida por mãos humanas, a palavra diz para nós, nesse capítulo 17 de Atos, e no versículo 29, a conclusão para a igreja de Jesus é essa: portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Receba essa palavra no seu coração. Você é a imagem e semelhança de Deus, para que não use nenhuma imagem para usar de semelhança a Deus, esculpida por mãos humanas, idealizada por mãos humanas, e para que os próprios humanos encontrem uma adoração falsa e vã. Receba essa palavra no seu coração, ao único que é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Nós dizemos amém.